Oi, gente. Bolsonaro, sem evidências, ameaçou o Supremo Tribunal Federal em relação ao marco temporal e ameaçou o mundo, dizendo que vai ter um grande desabastecimento de alimentos e que vai ser provocada uma enorme inflação se o Supremo Tribunal Federal rejeitar o que eles estão propondo em termos de marco temporal e estabelecer um novo marco temporal que permita a demarcação de novas terras indígenas, tudo para agradar o agronegócio. Quer dizer, Bolsonaro agindo a servir e atuando no serviço do agronegócio, está fazendo essas ameaças. Mas eu vou trazer aqui para vocês a fala de especialistas publicadas no Infomoney, que não é exatamente uma publicação de esquerda, que mostra que isso daí é uma maior furada, que os argumentos do Bolsonaro não tem nada a ver. Peço até que vocês compartilhem esse vídeo para as pessoas ficarem sabendo dessa notícia falsa que o Bolsonaro está produzindo aí em seus discursos, não é? Peço isso para vocês. Gostaria de lembrar também que o agronegócio, embora tenha um papel na alimentação do brasileiro, existe um enorme papel da agricultura familiar. Tem esse texto aqui publicado no Canal Rural que a agricultura familiar responderia a 75% dos alimentos consumidos pelo brasileiro. Aqui tem um outro artigo que questiona que não seria tanto assim, não seria 70%, né? Mas ainda assim, todos reconhecem que existe uma enorme importância da agricultura familiar. E se a agricultura familiar, se a produção cooperada do ponto de vista familiar fosse ainda mais estimulada, ainda mais expandida, os resultados seriam ainda melhores e teríamos outros benefícios, como redução dos preços dos alimentos se eles estivessem em maior abundância, não é? Isso é uma regra básica do mercado, né? Se você amplia a disponibilidade de um produto, o seu preço tende a cair, então seria fundamental ampliar a produção de alimentos que são distribuídos dentro do território nacional, beneficiaria a classe trabalhadora, beneficiaria os mais pobres, além de ampliar a renda e a possibilidade de vida de pessoas que trabalham com a produção de agricultura familiar, enfim. O Bolsonaro, ele soltou um monte de mentiras, o que não é nenhuma novidade, não é? Olha só o que ele falou. A gente pede a Deus que logo mais o Supremo Tribunal Federal, essa ameaça dele ao Supremo, né? Não altere o marco temporal. Se isso vier a acontecer, porque há uma pressão externa muito grande e o pessoal lá fora não sabe as consequências disso daí, hoje o Brasil tem sua segurança alimentar, mas muitos outros países, ou seja, está ameaçando o exterior. Muitos outros países dependem do que nós produzimos para que tenham sua segurança alimentar também. E se esse novo marco temporal passar a existir, caso o Supremo assim entenda, será um duro golpe no nosso agronegócio. Claro, ele está defendendo os interesses do agro, né? Aliás, foi o agro que financiou as manifestações do 7 de setembro. Ele tem que agradar aquele que ajudou aquelas manifestações, né? Nunca devemos nos esquecer disso, né? Todas as fontes, gente, do vídeo, lembrando, ficam no comentário fixado, assim como os links para o meu curso, meu livro, né, o curso sobre Gramsci, que eu peço a vocês que vocês convençam pessoas a fazerem o curso, né? Muito importante para a gente superar essa onda de notícias falsas e esse negacionismo científico. Mas, enfim, se esse novo marco temporal passar a existir, caso assim o Supremo assim entenda, será um duro golpe no nosso agronegócio, com repercussões internas quase catastróficas, ou seja, pregando um catastrofismo gigantesco, né? E ele ainda disse, nós estamos experimentando uma inflação alta nos gêneros alimentícios no mundo todo, fruto da pandemia e também do fique em casa, a economia a gente vê depois. Não, aqui no Brasil o aumento do preço de vários alimentos tem a ver com a alta do dólar, que tem a ver com a política cambial equivocada do seu Paulo Guedes, o seu posto Ipiranga, viu? E a pandemia faz parte, mas a economia totalmente o projeto econômico totalmente confuso do seu governo também tem uma boa dose de responsabilidade, né? E aí ele repete as falas contra o distanciamento social que poderiam ter salvo milhares de vidas no Brasil, né? Enfim. E ele fica dizendo que o preço dos alimentos vai disparar e podemos ter uma crise de desabastecimento. Bem, vamos ver o que é que especialistas dizem sobre isso, né? E aí isso está na reportagem do Infomoney, né?
Ambientalistas e defensores dos direitos indígenas afirmam que as áreas indígenas atualmente reivindicadas e que poderiam ser demarcadas, caso seja rejeitada a tese do marco temporal, têm uma extensão bem menor do que aponta Bolsonaro, além de garantir a proteção de florestas e rios. Isso daí, que está sendo dito pelos ambientalistas, já foi amplamente verificado. As terras e os setores com melhor proteção ambiental são justamente as terras demarcadas para os indígenas. Então, é uma fonte fundamental de proteção ambiental isso. Em relação ao desabastecimento, o diretor de Política Agrícola e Informação da Companhia Nacional de Abastecimento, Sérgio Desan, já contradisse o presidente ao projetar que o agronegócio brasileiro deve continuar crescendo, mas com base em aumento de produtividade e não em expansão de terras. Ou seja, o fundamental é aumento de produtividade, não expansão de terras. Isso daí está sendo dito pelo diretor de Política Agrícola da Companhia Nacional de Abastecimento. Desan afirmou ainda que é possível crescer a área plantada usando o mesmo território, investindo em ações como segunda safra de milho e soja, e integração com floresta usando tecnologia e métodos modernos, sem precisar destruir a natureza. Mas não é isso que interessa a Bolsonaro e a alguns setores do agronegócio, porque isso exigiria um investimento em tecnologia. E esse pessoal quer lucro rápido e barato e que a ecologia e o meio ambiente que se dane. É isso daí que esse povo pensa, né? Desan, isso mesmo. O julgamento em andamento no STF deve ser retomado nessa quinta-feira, amanhã. Até agora, apenas o relator Edson Fachin apresentou seu voto contrário à manutenção do marco temporal. Ainda precisam votar outros 9 ministros. Bolsonaro está fazendo críticas constantes à demarcação de terras indígenas e paralisou os processos de áreas ainda não homologadas desde que assumiu o governo. E aí você vê o interesse de Bolsonaro contrário à demarcação de terras indígenas, contrário à proteção ambiental, a favor dos interesses do agronegócio, mas a favor do interesse do agronegócio que tenha lucros rápidos, que tenha lucros de curto alcance, sem investir em tecnologia, sem investir em modernização da produção. Você poderia fazer você tem uma forma de expandir a produtividade e você melhora a produção e também, e eu torço para que um governo progressista do futuro faça isso, trabalhe com a expansão da produção cooperada, da agricultura familiar, que a gente tenha mais produção cooperada no Brasil. E para que a gente possa, inclusive, tornar mais acessíveis e mais baratos os produtos alimentares que são mais saudáveis para a nossa população. Para a nossa população ter mais alimentação local e poder ser mais saudável. E poder ter menos doenças. E aí vira uma bola de neve. Porque se uma população mais saudável vai gastar menos dinheiro do SUS e nós vamos poder economizar no serviço de saúde. E aí o investimento no SUS vai poder ir mais longe. Quer dizer, tem uma série de coisas que nós precisamos fazer. Mas o interesse do Bolsonaro está claro. Beneficiar os interesses do agronegócio. Era o que eu tinha para falar sobre isso. E é compreensível que o Bolsonaro queira agradar o agronegócio, já que foi o agronegócio que financiou as manifestações do 7 de setembro. Né? Isso daí, para nós, não tem nenhuma surpresa. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal e se inscrevam também no meu curso introdutório sobre Gramsci e que divulguem o curso para amigos e para conhecidos e convençam pessoas a fazer o curso, porque isso vocês ajudam muito o canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.